o crente vencer, e o pavio que fumega ele vai aquecer. Só a sua presença me fará sentir a glória, a presença de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Confesso que estou tremendo na paz, não é de frio não, viu? Eu quero agradecer ao pastor, né? Agradecer ao Senhor por essa oportunidade e que Deus tenha misericórdia da sua pequena serva, que eu sou a menor entre os irmãos, amém, igreja? Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus. Vou começar a ler, amém, igreja? O título diz assim: o vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra, o Senhor já estava falando comigo já fazia um tempo, só que a gente, como é dona de casa, mãe de filho, né? Passa o dia ali na correria, a gente fica meditando na beira da pia, na beira do tanque, e assim a gente vai, né? As irmãs, terceira irmãs. E a gente sabe como é que é, né, irmãos? E o Senhor estava falando comigo através dessa palavra sobre descer, né? Sobre se levantar, como Deus disse aqui para o profeta Jeremias, que ele se levantasse. Foi uma ordem do Senhor para Jeremias, que ele se levantasse, né? E descesse, ou seja, ele tinha que se levantar, ele tinha que se dispor a se levantar para obedecer ao que o Senhor tinha dito para ele. E o Senhor disse: desce à casa do oleiro. O Senhor estava usando aqui uma palavra, uma parábola, uma alegoria, né? Como se fosse um exemplo, para que ele pudesse ver ali esse exemplo que o Senhor estava querendo dar para ele. E o Senhor ali mostrava para Jeremias um vaso, né, nas mãos do oleiro. E esse vaso se quebrou, né? E conforme pareceu bem aos olhos do Senhor fazer, esse vaso se quebrou. E o Senhor, o oleiro quebrou, pegou aquele vaso e o refez novamente. E eu fiquei meditando ali na história de Jeremias, um profeta que era filho de sacerdote, que morava numa aldeia pequena da terra de Judá, né? E ele era um profeta, foi chamado para ser profeta, não é? Foi chamado para ser profeta, porém, chamado para ser sacerdote, porque ele era filho de sacerdote, porém o Senhor o chamou para ser um profeta. Tanto que quando veio a palavra do Senhor a Jeremias, ele disse para Jeremias, né? Ele disse assim: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que você fosse formado na madre, gerado na madre da sua mãe, eu te santifiquei. Então o Senhor, na madre da mãe dele, o Senhor já o tinha santificado para uma obra. Quando o Senhor o chamou, ele disse para o Senhor que ele era como uma criança. Ele indagou, ele colocou uma objeção diante do Senhor para o chamado dele. E esse chamado dele não foi um chamado, não seria um chamado. Jeremias não ia profetizar para um povo fácil. Jeremias iria profetizar para um povo difícil, um povo que tinha dura cerviz. Deus até falou para ele assim: não temas, porque eu sou o Senhor que vou te livrar, e tudo quanto eu te mandar, você dirás. Não é? Se o Senhor tinha dito isso para Jeremias, é porque haveria de ter um levante na vida de Jeremias. Porque Jeremias pregou para um povo que não ouvia,
mas ele falou o que o Senhor o havia mandado dizer. E diante dessa situação toda, Jeremias disse para o Senhor que ele era pequeno, como uma criança. Ele indagou, mas o Senhor, que é o dono da autoridade, o Senhor que estabeleceu esse chamado para o profeta Jeremias, se responsabilizaria pelas palavras. Tanto que, quando o Senhor o chamou e disse para ele não temer, o Senhor estendeu a sua mão, tocou nos lábios de Jeremias e disse para ele que eis que colocarei as minhas palavras na sua boca. E o Senhor disse para ele que o colocaria diante das nações, diante dos reinos, para que ele pudesse derribar, arruinar e edificar e também plantar. Então ali o Senhor chamou o profeta Jeremias. Tanto que o povo de Judá já estava completamente fora dos caminhos do Senhor. Eles já estavam em rebeldia contra o Senhor. E o Senhor disse para eles que eles estavam com malícia. Eles estavam queimando incenso a deuses estranhos. Eles se encurvavam nas obras feitas pelas próprias mãos dele. E o Senhor ainda disse para Jeremias isso. E o Senhor disse para ele: cinge os teus lombos e levanta-te. O profeta tinha que estar de pé para que ele pudesse profetizar para o povo. Um povo rebelde, de dura cerviz, um povo que tinha um coração extremamente duro, corrompido e que já não obedecia mais ao Deus que tinha chamado eles nos antepassados, ao Deus que os havia libertado do Egito, não é? E o Senhor chamou esse profeta e disse para ele: eis que eu te ponho por cidade forte e por coluna de ferro, por muros de bronze, contra esta terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E eles vão pelejar contra você, mas eles não vão prevalecer, porque eu sou contigo. O Senhor tinha... o povo de Judá era um povo que vivia numa terra fértil. Deus os havia tirado do Egito e os colocado numa terra fértil. Deus havia dado tudo para eles, mas eles se deixaram corromper com as atitudes, com o costume das nações vizinhas, né? E eles se contaminaram com a comida, a alimentação, adorando a outros deuses. Eles deixaram de ser a terra fértil que o Senhor deu para eles. Eles abominaram aquilo que o Senhor nos tinha dado. E o Senhor disse para ele que eles se tornaram uma abominação. Eles desprezaram a lei do Senhor. Eles se esqueceram. O povo trocou a glória do Senhor por algo que não valia de nada, por algo que não tinha valor algum, por algo que não iria acrescentar na sua espiritualidade nenhuma. Um povo que era exemplo, um povo que venceu guerras, que venceu batalhas, né? Um povo que o Senhor estava com eles em todo o tempo, um povo que quando eles entravam na guerra, eles eram temidos. As outras nações temiam esse povo, e esse povo se tornou uma abominação diante do Senhor. O Senhor estava usando o profeta Jeremias para falar para eles que eles iriam arcar com as consequências das próprias maldades, porque eles tinham deixado um manancial de águas vivas. Eles tinham preferido aquilo que não era agradável a Deus. Eles estavam sendo amargos. Eles tinham perdido o temor ao Senhor. E o Senhor que tinha quebrado as algemas deles, que tinha rompido o jugo deles na época do Egito. Eles transgrediram aquilo que o Senhor os havia falado. E andaram se encurvando e se corrompendo com os costumes pagãos, os costumes de outros povos. E o Senhor usou Jeremias para falar que iria castigar esse povo por causa da sua apostasia. O profeta Jeremias foi chamado para repreender, para falar para o povo o juízo do Senhor que viria. Porém, o povo não acreditava. E por algum tempo, depois que a gente vai olhando aqui a palavra, nós vamos vendo que o profeta Jeremias, ele falou para o Senhor: Senhor, esse povo estão se levantando contra mim.
Eles não ouvem o que eu digo, Senhor. Eles não ouvem nada do que eu digo. E Jeremias, ele sofreu, ele foi jogado no poço. Jeremias, ele foi perseguido. Jeremias, ele fala aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 18, ele faz uma oração assim: envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. O povo não estava acreditando no chamado de Jeremias. A própria família de Jeremias, que era sacerdote, o desprezou. A nação na qual ele pertencia o havia desprezado. Os seus vizinhos, os seus parentes, talvez as pessoas da sua própria família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, eu não sei, mas eu creio que o Senhor já havia dito para ele que ele iria sofrer grande perseguição. Jeremias era um profeta que sofria desprezo, mas porém ele não deixava de servir ao Deus na qual o havia chamado. Mesmo ele se considerando, um pequenino, mesmo ele se considerando um nada, mas o Senhor o havia chamado. Mesmo que quando ele quis indagar o Senhor disse que ele o havia chamado. E quando o Senhor nos chama para uma obra, quando o Senhor nos chama, seja para profetizar, até duramente, o Senhor ele nos chama e ele se responsabiliza pelo chamado dele para as nossas vidas. E aqui no capítulo 18 nós vemos que o Senhor, ele chamou a Jeremias ali também para dar uma lição a Jeremias, e também para usar a Jeremias com essa parábola, para que ele pudesse falar essa parábola também para o povo. E ele disse para Jeremias que Jeremias tinha que descer à casa do oleiro. E ali, quando ele descesse na casa do oleiro, quando ele ouvisse a ordem, quando ele se levantasse, quando ele se dispusesse a descer à casa do oleiro, ali ele iria ouvir as palavras do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele desceu à casa do oleiro, e ali ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. As rodas do oleiro, o oleiro ele fazia tanto com os pés como com as mãos. Um pé ele mexia embaixo, e com as mãos em cima, conforme a roda girava, ele ia modelando o vaso na qual ele estava fazendo. E ali diz que conforme ele fazia, o barro se quebrou na mão do oleiro. E ele se quebrou e ele voltou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos teus olhos fazer. Eu fico meditando nessa palavra, irmãos, porque o Senhor, quantas das vezes ele pede para que nós venhamos nos levantar. Quantas das vezes o Senhor pede que nós venhamos descer a casa do oleiro. E muitas vezes a gente pensa que só se levantar é muito, mas se levantar muitas das vezes não é suficiente. A gente se coloca em pé, porém em pé para descer a casa do oleiro. O Senhor quer que os servos deles, o vaso dele que foi chamado, que é eu e você, venhamos nos levantar e descer a casa do oleiro. Levantar-se diante dos homens, porém descer a casa do oleiro, que é o que? Está submisso diante daquele que nos chamou. Aleluia. E aqui quando diz ele fazendo a sua obra, eu fico observando que Jeremias ele ficou atento. Ele ficou atento diante daquela obra que aquele oleiro fazia. E ele houve uma submissão dele. Ele se dispôs a aceitar aquela situação, obedecer e reconhecer quem é que estava o chamando. Quando o Senhor nos chama, é Ele que lidera o chamado que Ele tem para nós. Porque se nós somos os vasos, nos levantamos e descemos na casa do oleiro, nós temos que estar submissos e dispostos a aceitar o chamado e a situação que Deus nos coloca. Jeremias, ele aceitou a situação que o Senhor havia colocado. Qual foi a situação que o Senhor tinha colocado Jeremias? Uma situação de profetizar, profetizar o juízo do Senhor para aquela nação que estava em rebeldia, que estava se corrompendo
Senhor estava chamando aquele profeta para pregar a palavra, e o profeta avisou ele que eles o iriam rejeitar. Ele iria ser um profeta totalmente rejeitado, ele iria sofrer. E o Senhor ainda disse para ele: você vai pregar a minha palavra e eles não vão dar ouvidos a você, mas fique em pé, eu estarei contigo. O Senhor estava com o profeta Jeremias, e o Senhor estava dizendo para Jeremias aqui nesta palavra que ele iria fazer isso com a nação, com o povo de Judá, que era um povo rebelde. Mas por que o Senhor faria isso com o povo? Porque ele já havia avisado o povo, mas o povo não cria nas palavras do profeta Jeremias. Ele profetizou durante 40 anos, e nesses 40 anos, acredito eu, que o povo falava para ele: olha, Jeremias, você só fica profetizando aí derrota, você só fica dizendo que Deus está falando com você, você só fica falando que o Senhor vai vir com o juízo dele sobre nós, e já faz 40 anos que você está pregando e nada do juízo de Deus vem sobre nós. Você não é um profeta, nada. Mas mais para frente na palavra nós vemos que o juízo de Deus veio sobre este povo através da Babilônia, do rei Nabucodonosor, quando ele invadiu a terra de Judá, e aquele povo sofreu grandemente nas mãos de outra nação, um povo que se corrompeu e que preferiu ouvir as vozes de outros povos, que fizeram obras das suas próprias mãos e o adoraram, que se prostraram em obras feitas por suas próprias mãos e adoraram outros deuses, adoraram demônios. Um povo que sacrificou criança, um povo que colocou as crianças ali diante do Deus Baal, um povo que conhecia, que tinha saído do Egito, que tinha sido liberto, que tinha ganhado batalhas, um povo que conhecia o Deus do céu, mas preferiu se rebelar contra esse Deus. E o profeta Jeremias também passou pela mão do oleiro. Aí que eu fiquei no estreito de Jesus. Porque o profeta Elias, ele viu o oleiro moldando, mas o oleiro também estava moldando o profeta Jeremias. Né? E assim o oleiro, que é o nosso Deus, também nos molda. E hoje nós estamos na onde? Na casa do oleiro. A casa do Senhor hoje é onde a gente se dispôs a adorar o nosso rei. E o oleiro, ele está aqui nessa noite. Ele está nos vendo, porque nós somos vasos na mão do oleiro. A questão é: será que nós estamos hoje? Eu não sei você, eu sei de mim, né? Será que nós estamos hoje na casa do oleiro, dispostos a se levantar e descer nessa noite, conforme o Senhor nos ordenou? Qual foi o chamado que o Senhor fez na sua vida? Né? Eu sei do chamado que Deus fez na minha, mas eu tenho certeza. Você tem a certeza do chamado que o Senhor fez na sua vida? Porque muitas das vezes é necessário. A gente às vezes não quer ouvir nem profeta mais, né? Às vezes a gente fica na nossa casa, sendo moldado pelo oleiro, passamos dificuldade, que quem olha na nossa cara, sorrindo, fala assim: ah lá, a irmã vive na bênção. Não, irmãos, muitas das vezes a gente passa um estreito com Deus, e muitas das vezes o oleiro, ele quebra a nossa alma, né? O oleiro, ele vem quebrar a nossa alma, ele vem tirar o nosso orgulho, a nossa arrogância, porque às vezes a gente acha que, como servos de Deus, trajados e vestidos como servo de Deus, né, com a Bíblia na mão, a gente vem para a casa do Senhor, né? E o Senhor, que nos olha por dentro, que passeia no meio da igreja dele, que vê você e eu dentro da nossa casa, ele sabe se nós estamos arrogantes, se nós estamos soberbos, se nós necessitamos ser quebrados e moldados. Mas muitas das vezes a nossa arrogância e a nossa soberba, o Senhor o Senhor vai dando aquela corda para nós, e aí chega o momento que o Senhor fala: chegou a hora de eu te quebrar, chegou a hora de eu te moldar, chegou a hora de você descer. E aí, quando a gente vem as provas, vem as dificuldades, a gente pergunta para o oleiro o que está acontecendo, não entende que é o oleiro que está nos moldando. Aí vem um, vem outro, olha para nós e fala que estamos em pecado, e muitas vezes não estamos em pecado nada, né? É a arrogância, é a soberba que o Senhor quer tirar de dentro do nosso coração, é a falta de oração que o Senhor quer que nós venhamos descer na casa do oleiro, que o Senhor quer dizer para nós que tem saudade de quando nós colocávamos o joelho naquele cantinho do quarto e orava, quando nós chorávamos daquele jeito que molhava até o chão, não é verdade? Que
E muitas das vezes a gente tinha aquela intimidade com o Senhor tão linda, que a gente chorava diante do Senhor, a gente se derramava, a gente chegava na igreja, até mesmo ficava assim, o coração quebrantado, contrito, aflito. Muitas vezes não dava nem aquele glória a Deus alto, mas aí o Senhor falava conosco, e ali saía lágrima, e a gente chorava e se entregava no culto. E agora a gente chega no culto assim, vazio, triste, com arrogância dentro do coração, com raiva de um, com raiva do outro. E o Senhor está falando: eu quero tratar de você, eu quero curar a sua alma, eu quero trabalhar no seu coração, eu quero limpar os teus pensamentos, porque às vezes até os pensamentos não agradam ao Senhor. Até sobre os pensamentos. Outrora a gente ia diante do Senhor e pedia perdão até de uma palavra pequenininha que a gente falava, que a gente via que não agradecia, que não agradava ao Senhor. E hoje não. Fala, Jesus não está ligando. Jesus, ele está ligando para os mínimos detalhes da sua vida. Jesus está ligando para a forma como você se veste. Jesus está ligando para a forma como você se porta. Jesus está olhando para a forma como você ora. Jesus está olhando quando nós não oramos. Jesus está olhando quando nós olhamos aquilo que não o agrada. Jesus quer purificar os nossos olhos. Jesus, ele quer moldar a nossa visão. Deus quer moldar o nosso pensamento. Deus quer mudar a nossa forma de ler a palavra. Deus quer mudar a nossa forma de orar. Deus quer mudar o nosso jeito de agir. Deus quer mudar tudo em nós. Aleluia. Porque nós somos vasos na mão do oleiro. E o oleiro está aqui nessa noite perguntando para mim e para você: aleluia. Será que se eu te disser nessa noite para você se levantar e descer a casa do oleiro, você vai descer? O Senhor está perguntando para mim nessa noite: Joyce, será que se eu te chamar, como eu chamei a Jeremias, você vai descer? Aleluia. Será que se você descer a casa do oleiro, você vai deixar a sua arrogância de lado? Você vai deixar o seu orgulho de lado? E vai ouvir as minhas palavras? Eu quero que você pare para me ouvir. Eu quero que você pare para ouvir o que eu tenho para dizer para você sobre você. Porque eu te conheço nos mínimos detalhes. Eu conheço a sua alma. Eu ouço teus pensamentos, as suas murmurações. Eu estou pedindo para você descer na casa do oleiro. E observar o que eu tenho para mostrar para você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque eu quero colocar você na roda como um barro. Aleluia! Porque outrora você era alguém que estava de pé, alguém que eu usava, mas você deixou a arrogância entrar dentro do seu coração. Você se deixou levar pelas coisas da vida e se esqueceu de buscar um manancial de águas vivas. Deixou o jejum de lado, deixou a intimidade com o Senhor de lado, foi se preocupando com o dia a dia e foi se esquecendo do manancial, aquele que tem água, aquele que fala com o barro e o barro ouve.
né? Sair para o mundo afora, mas muitas vezes não. A rebeldia que o Senhor fala nessa noite é sobre a intimidade com Ele. É parecer que é, mas não é. É parecer que busca, mas não busca. É parecer que ora, mas não ora. É parecer que chora, mas não chora. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos ter lágrimas puras diante dEle. Porque quando Jesus passeia no meio da igreja, Ele vai sondando cada coração e Ele sabe aquele que está ferido. Ele sabe aquele que está angustiado. Ele sabe aquele que está murmurando na sua mente. Ele sabe que a gente não orou, que a gente não conseguiu. Ele sabe tudo. Mas Ele só quer que a gente venha estar disposto a levantar e a descer a casa do oleiro e a observar o que o oleiro faz. Porque muitas das vezes nós somos um vaso e tem aquele vaso que o Senhor quer colocar em destaque. Já tem aquele vaso que o Senhor quer quebrar de novo. Já tem aquele vaso que se quebrou e ele precisa amassar. E tem aquele vaso que ele ainda vai passar na roda, que o barro está mole. E tem aquele vaso que ele começa a moldar com os dedinhos dele as bordas. Tem aquele vaso que ele ainda vai lixar. Tem aquele vaso que ele ainda vai pintar, que ele vai decorar. Tem que esperar um pouquinho. Tem aquele vaso que ele fez e é necessário que seque, que fica um pouco no canto, para secar, para depois ele ter firmeza. Aleluia! Somos vasos na mão do oleiro. E o oleiro pergunta para nós: que tipo de vaso nós somos? Como você está hoje como vaso diante do Senhor? Será que precisa ser quebrado? Porque vai ter vaso aqui nessa noite que o Senhor vai quebrar. Outro que o Senhor está na mão já, mas trincou na mão dele. Ele não achou que está perfeito ainda. Ele vai quebrar de novo. Ele vai amassar, vai passar pela roda. Já tem aquele que ainda é barro, que ele vai fazer de vaso. Todos nós estamos na mão do oleiro. E o oleiro ele quer trabalhar em nós para que quando chegar o grande dia, não é seu destaque na terra, não. Porque se o Senhor quiser nos destacar, Ele vai nos destacar. Mas eu pergunto, será que nós queremos ter o destaque do profeta Jeremias? Que foi um chamado para sofrimento. Profeta não tem vida fácil. Profeta nunca teve vida fácil. Profeta sofre. Profeta ele chora. A palavra diz que o profeta Jeremias, ele era um profeta chorão. Ainda assim, ele profetizando para o povo que estava rebelde, ainda assim ele clamava a Deus para que Deus trabalhasse na vida do povo. E o povo ainda andava em rebeldia, duvidava dele, caluniava, jogava ele no poço, se levantava contra ele, e ele ainda continuava profetizando. Ele podia dizer: eu não quero mais profetizar. Eu não quero mais falar para essa nação. Ah, não, eu só quero falar para quem me ouve. Eu só quero pregar para quem me ouve. Eu só quero falar para aqueles que vão me aplaudir. Jeremias podia dizer, porque a gente está num tempo, irmãos, que o povo quer aplauso, que o povo quer destaque, que o povo quer brilho, que o povo quer acontecer e fazer. Mas somos vasos na mão do oleiro. Quem tem que ter o destaque é o oleiro, não é? E quando Jeremias ele pregou a palavra, ele estava exaltando o Senhor. Ele jamais se exaltou e disse: eu sou o profeta que Deus chamou desde o ventre. Eu sou o profeta que o Senhor me ungiu desde o ventre. Eu sou o profeta que o Senhor me separou desde o ventre. Não, o Senhor chamou Jeremias para sofrer. E ele sabia do chamado dele. Jeremias sabia do chamado dele. Jeremias não imaginava que ele iria ser jogado num poço, que ele iria sofrer calúnia. Porque o Senhor disse para ele: não temas. Mas o Senhor não deu a lista para ele do que ele iria sofrer. Falou: você vai passar por isso, vão te caluniar, vão fazer isso com você. Deus não deu a lista para Jeremias do que Jeremias iria passar. Deus só falou: não temas, eu vou estar contigo. Não temas. E nessa noite,
o Senhor está nos chamando para descer na casa do oleiro. E Ele pergunta: se eu quiser te quebrar e te fazer de novo, você vai querer? Porque às vezes não quer passar na mão do oleiro, não. Às vezes a gente quer ficar do jeito que a gente está. E isso é rebeldia. Porque quando a gente passa na prova, lá no íntimo da nossa casa, onde ninguém vê, quando a gente sofre dentro do nosso lar, onde ninguém vê, quando a gente anda na rua só com a carne, mas a alma e os pensamentos já estão longe, só perguntando: Senhor, e quem nos olha pela nossa casca, jamais imagina o que tem aqui dentro, a angústia que nós estamos passando dentro da nossa alma. E muitas vezes o Senhor não permite as coisas acontecer no terreno, os levantes, as murmurações, as calúnias. Não, o Senhor muitas das vezes Ele vem e quebra a nossa alma. Que aí você para notar e fala: Jesus, quem sou eu diante do Senhor? Como eu era, Senhor, no passado, e olha como eu estou hoje. Como eu me entregava a Jesus na oração, como a minha intimidade com o Senhor era tão grande. E hoje, Senhor, eu estou aqui nessa situação. Mas o Senhor está vendo a sua situação. O Senhor está contemplando a sua alma nessa noite. O Senhor está contemplando a nossa alma nessa noite. O Senhor está dizendo para nós descer. É tempo de descer. Não é tempo para alguns, tempo de destaque. Para outros sim, para uns não é tempo de destaque. Para outros é tempo de destaque. Para outros haverá um tempo de destaque. Para outros ainda não é. Uns vasos ainda estão secando. E quando secar, tiver do jeitinho que o oleiro quer, aí sim. Aí sim. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim somos nós na mão do oleiro. Nós somos só um barro. O Senhor nos fez barro. E se Ele quiser, Ele amassa o barro. Se Ele quiser, Ele vai lixar o barro. Se Ele quiser, Ele vai trabalhar no barro do jeito dele. O barro querendo ou não. Se não descer, Ele vai fazer descer. Porque o Senhor, quando Ele tem um chamado na nossa vida, e é para um chamado diferenciado, até se for para você sofrer, vai ter que descer, porque é o chamado. Se o Senhor nos chamou para profetizar bênção, amém. Mas se o Senhor chamou alguns para profetizar juízo, amém também. Só que o profeta, ele não tem a vida fácil. O profeta, ele vai passar por situações difíceis. Nós vamos passar por situações difíceis na nossa vida. E se a gente chegar um momento que nós não tiver do jeito que o oleiro quiser, ele vai fazer nós descer na olaria de novo. Ele vai quebrar nosso vaso. O Senhor, quando Ele quebra bonito nós. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente tá top, que a gente é melhor, que a gente pode tudo. Ah, eu tenho Deus na minha vida, eu oro aqui, eu oro ali, eu sou. E o Senhor não diz não é. O Senhor diz não é. Porque quantas das vezes a gente sobe no monte, desce no monte, vem para a igreja, ora na igreja, mas esquece da nossa casa, do nosso lar, esquece de buscar por nós, né? E o Senhor quer nessa noite trabalhar em nós. O Senhor quer nessa noite que nós venhamos descer. E o Senhor está dizendo para nós que se nós se quebrar na mão dEle, a gente vai se quebrar na mão dEle, na mão de ninguém mais. Se quebrar é na mão do oleiro. Ou seja, o oleiro, ele cuida até dos cacos. Mesmo que nós venhamos estar um caco nessa noite, o Senhor está cuidando dos cacos. Ele vai quebrar o caco. Ele vai fazer com que os cacos fiquem barro de novo. Ele vai colocar
mão. E se o Senhor quiser, Ele vai usar o caco. Se o Senhor quiser, Ele vai usar o vaso que ainda está secando no cantinho, depois volta para lá. O Senhor vai usar os vasos dele do jeito que Ele quiser. Chegou o tempo do Senhor usar os vasos dele do jeito que Ele quiser. E ai de quem se levantar contra os vasos que o Senhor escolheu para usar. Seja para pregar ruína, seja para pregar conserto, seja para pregar salvação. O Senhor, Ele vai usar os vasos dele do jeito que Ele quiser. Seja para pregar dentro da igreja, dentro da sua casa com seu esposo, com seus filhos, seu primo. Seja para pregar na rua, nas favelas. Seja para pregar do jeito que o Senhor nos chamou. Ele vai usar os vasos dele do jeito que Ele quer. Porque nós estamos num tempo que o povo quer brilhar demais. Mas o Senhor está chamando o vaso é para descer. Quer saber se aquele que está em destaque está na presença de Deus? Observe a vida dele e os frutos dele. Profeta dá fruto. Fruto de mansidão. Profeta não fica no meio de coisa. Profeta fica dentro do quarto dele, as portas fechadas, falando com o Senhor. Profeta, ele para ouvir. Profeta, ele não fica só falando. Quando o Senhor chama o profeta, ele chama para que o profeta também o ouça. E quando o Senhor ordena, o profeta fala. Amém, igreja? Graças a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.